você não ganha tanto dinheiro como gostaria? Simples, porque você tem uma trava inconsciente, um teto financeiro que não te deixa ganhar mais. E esse teto, ele é interno. Foi formado lá na sua infância por uma série de comportamentos aprendidos que vieram dos seus pais, amigos, professores, religião. Imagina quantas interações sociais você teve relacionadas a dinheiro desde que você nasceu. Quantas vezes os seus pais já discutiram na sua frente por causa de dinheiro? Quantas vezes você viu alguém desesperado no fim do mês porque não tinha dinheiro suficiente para pagar suas contas? Quantas vezes você ouviu que dinheiro e espiritualidade não combinam? Que para entrar no reino dos céus se deve ser humilde e pobrezinho? Eu abordei esse conceito de teto financeiro inconsciente na minha última palestra, mas eu decidi criar um vídeo aqui só para o tema em que eu acredito que você precisa ter agora em mãos, para quebrar esse teto. E como se trata de um conceito bem profundo da sua programação mental e que afeta diretamente a sua capacidade de prosperar, eu estou gravando esse material aqui para que sempre fique salvo aqui no canal e você possa acessá-lo sempre que precisar, ok? Bom, se não está claro ainda para você o que é teto financeiro, deixa eu explicar, é muito simples. O teto é um limite, mas é um limite inconsciente que você tem, uma programação mental que estabelece um teto invisível do quanto de dinheiro você está disposto a receber. Existem vários exercícios que nós podemos fazer para identificar o nosso teto financeiro. Um que eu sugeri lá na palestra foi para que se pesquise na internet, num site de imóveis, um imóvel para se comprar. Então a pessoa vai lá, abre o site e encontra alguns filtros. Número de dormitórios, metragem, localização. E é claro, a pessoa sempre vai colocar o filtro do dinheiro, de acordo com o seu teto financeiro inconsciente. Tem gente que vai colocar no filtro lá imóveis até 300 mil, outras vão colocar imóveis até 1 milhão, outras até 10 milhões. Depende do teto financeiro inconsciente de cada um. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava me dizendo que o sonho dele era um apartamento na praia com a família. Ele me mostrou vários imóveis bacanas por preços médios. Então ele conseguia se ver lá com a família tranquilamente. Até que apareceu um anúncio de um imóvel de 30 milhões de reais e a primeira coisa que ele falou foi: esse aqui está fora da realidade. Imagina o que uma pessoa precisa fazer para dar 30 milhões no imóvel. Olha como um simples anúncio teve um poder enorme de ativar uma sombra nele. E ele não parou por aí. Ele foi se inflamando, dizendo que era um absurdo um imóvel custar esse preço, que jamais pagaria isso num apartamento, numa casa, que não sabia nem que era possível alguém ter tanto dinheiro. Olha como a sombra relacionada ao dinheiro pulou para fora dele. Veja como um simples imóvel conseguiu tirá-lo do sério só por ter ultrapassado o seu teto financeiro. E se o seu teto financeiro é alto e cabem todos os seus sonhos dentro dele, não tem problema nenhum. O problema é quando esse teto é muito baixo e te faz estagnar aqui por completo na vida. Sabe aquela pessoa que ganha super mal, sabe que ganha mal, mas não consegue nem se imaginar fazendo alguma coisa que pague o dobro ou o triplo do que ela já ganha? Aquela pessoa que paga um aluguel de 2 mil reais por mês e morre de medo de ficar sem o seu emprego e não conseguir mais arcar com esse valor mensal. Essa é a mesma pessoa que você vai mostrar um aluguel de 20 mil reais e a pessoa não consegue nem se imaginar morando lá. No fundo, ela sabe que jamais vai conseguir pagar uma cifra tão alta num simples aluguel. Tudo isso é o teto financeiro se manifestando. O nosso cérebro funciona como um computador. Ele processa milhares de informações o tempo todo e possui uma programação interna. E o que é uma programação? Nada mais é do que uma série de informações armazenadas dentro desse computador, dentro da nossa mente. Uma série de informações organizadas e que estão ali bem guardadas. Eu vou te dar um exemplo de programação mental aqui. Pega 2 irmãos gêmeos, coloca um num lar harmonioso, com respeito, amor, carinho, um lar onde os pais estimulam essa criança. Dizem que ela vai conquistar tudo o que deseja na vida, que ela tem uma enorme capacidade, que ela é muito inteligente, capaz. Essa família nem tem muitos recursos financeiros, mas reforça o tempo inteiro para essa criança que ela pode conquistar tudo o que ela deseja na vida, se dedicando, é claro, e que eles estão lá juntos ao lado dela, apoiando o seu crescimento. Agora pega a outra criança, o outro gêmeo, e coloca numa casa onde os pais não se suportam, se tratam mal o tempo inteiro, brigam na frente da criança. Esses tutores podem ter o dinheiro que for, podem pagar tudo que essa criança quer fazer, podem deixar com ela um cartão ilimitado, mas não estimulam a criança. Tudo que dá errado, eles reforçam dizendo para a criança aquela clássica frase:
eu te avisei. O que vai acontecer com as duas crianças, provavelmente? A primeira, mesmo que com menos recursos, vai ter uma programação mental de sucesso, de apoio, de conquista, enquanto a segunda, mesmo que com mais recursos, pode ter uma programação mental de fracasso ali me atrapalhando. Percebe? A nossa programação mental é construída a partir das nossas interações sociais, das nossas experiências. Então, tudo que nós ouvimos e as situações que nós presenciamos desde a infância, seja através dos nossos pais, colegas de escola, professores, líderes religiosos, tudo aquilo que a gente ouve não é dispersado e esquecido. Lembra da lei? No universo, nada morre, nada cria, tudo se transforma. Então, aquela informação de escassez fica armazenada na cabeça da pessoa, no ser dela. E é esse conjunto de informações que vai construindo esse teto inconsciente que eu falei. E o teto inconsciente não é só financeiro, ele funciona para todas as áreas da vida: dinheiro, relacionamentos, trabalho, amizade, saúde, estado emocional. Tudo tem um teto inconsciente que vai ditar até onde nós podemos crescer e quando vamos nos sabotar para voltar àquele estado confortável inicial. Eu vou falar uma coisa agora que pode até soar meio polêmica, mas é disruptiva, na verdade. Quando você entende isso, o jogo muda. A dívida e a dificuldade de prosperar são estados extremamente confortáveis. Sério. Quando você vive com muito pouco recurso, você se acostuma com isso. A pessoa que tem uma dívida, a zona de conforto é justamente continuar na dívida. A pessoa que passa anos desempregada, a zona de conforto é justamente o desemprego. O nosso cérebro possui uma capacidade fantástica chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele tem um enorme poder de se adaptar às circunstâncias. Se você está num limbo financeiro, nas dívidas, pagando juros rotativos no cartão, pedindo ajuda o tempo inteiro, essa é a sua principal zona de conforto. A hora que você decidir quebrar isso, para mudar de situação, você vai precisar ter um nível de comprometimento absurdo. Vai precisar ter um nível de dedicação muito forte para fazer o que precisa ser feito sem desistir. Aí, beleza, você decidiu e começa a fazer, começa a se dedicar. O primeiro problema que aparece é o suficiente para você desistir. Ah, porque tá tudo dando errado? Talvez isso não seja para mim. Tudo acaba virando uma desculpa para que você não faça o que precisa ser feito e dê aquela virada de chave que a sua vida precisa. Confie em mim, é muito mais fácil desistir do que persistir. Ao menos 100 vezes mais fácil. Desistir é abrir mão da luta e do resultado. Ou seja, por que você não ganha dinheiro como gostaria? Simples, porque você não está permitindo. Dinheiro tem a ver com permissão. Você precisa permitir, se abrir para ele. Não adianta nada querer prosperar e toda vez que uma pessoa próspera aparece, você critica ela pelas costas. Até porque isso cria uma energia de inveja que afunda ainda mais a sua prosperidade. Você tem que aplaudir o sucesso alheio. Um dos conceitos básicos que sustenta o meu trabalho é a lei da vibração. A ideia de que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O mundo das micropartículas da matéria está em constante movimento. E tudo que vibra possui uma frequência específica, só dela. E com o dinheiro não podia ser diferente, né? O dinheiro, a prosperidade é uma energia como qualquer outra. E para acessar essa vibração, você precisa fazer com que a sua vibração entre em ressonância com a vibração da riqueza, da prosperidade, do sucesso. É uma questão de acesso, mas para acessar você tem que permitir. E a sua vibração pessoal é composta pela soma das suas crenças, emoções, comunicação e ações. Ou seja, se você quer prosperar, não dá para ter crenças limitantes em relação ao dinheiro. As crenças devem estar limpas e a sua programação mental deve ser uma programação de sucesso. As suas emoções, quando o assunto é dinheiro, devem ser emoções leves, fluidas, felizes, harmoniosas. E você deve cuidar da sua comunicação. Como você fala sobre dinheiro, com quem você fala, quais são as palavras que mais saem da sua boca quando o assunto é dinheiro. E por último, quais são as suas ações. Você está agindo em direção ao sucesso ou ao fracasso? Então, é o conjunto das suas crenças, emoções, comunicação e ações que vai definir a sua vibração pessoal. Percebe como tem todo um trabalho de reprogramação aí? Dá para perceber também como a programação mental financeira é um negócio inconsciente? Como ela é construída nos mínimos detalhes? Agora me responde. O quanto você tem parado para reavaliar as suas crenças? Para trabalhar suas emoções? Para observar as palavras que saem da sua boca, o jeito que você se comunica? E o seu comportamento? E aí?
Agora, você já consegue responder a pergunta que dá título a esse vídeo? Responde para mim. Por que você não ganha dinheiro como gostaria? Por que a sua programação interna está apontando para o outro lado? Existe uma série de coisas que você precisa mudar se realmente quer prosperar. Eu vou ensinar cada uma delas agora para você. Eu já estou falando, não vai ser fácil, tá? Se tem alguém que você segue na internet te prometendo dinheiro fácil da noite pro dia, dá uma desconfiada, foge ali, tá? Essa pessoa está tentando, talvez, te enganar. Ou ela esteja enganada. Não existe passe de mágica, tá? Você precisa reprogramar. Ah, mas o que eu preciso mudar, Mabel? A primeira coisa é se permitir errar mais. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa linda na internet que faz muito sentido aqui. Uma pena que eu não lembro quem foi que disse isso, mas a pessoa falava: e se eu te dissesse que você está a 30 erros do seu grande acerto? O quanto você ficaria ansioso para errar essas 30 vezes logo e conquistar o seu sonho? Sabe, é muito poderoso isso. Você precisa se permitir errar mais, não agir pelo medo do erro. Isso é uma grande trava. Você nunca vai começar perfeito. Você começa errando mesmo. Erra. É o máximo possível que o acerto vai chegar. Você precisa se permitir cometer mais erros. Você precisa agir. Desde que, é claro, esteja focado em acertar. Não é repetir erros. Você tem que analisar onde errou e fazer os ajustes. A segunda coisa que você precisa mudar é se tornar capaz de fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Pessoas de sucesso fazem o que precisa ser feito, não o que elas querem fazer. O que você precisa fazer para conquistar seus sonhos, eu te pergunto agora. Simplesmente vai lá e faz. Para de dar desculpa por não fazer o que precisa ser feito e começa a elencar os motivos pelo qual você vai fazer o que realmente precisa ser feito para que se atinja os resultados que você deseja na vida. Você precisa ter muito claro na sua cabeça os motivos pelo qual está fazendo. E quando você acordar sem vontade, e acredite em mim, você vai acordar assim muitas vezes, você simplesmente vai e faz do mesmo jeito. Isso está nas suas mãos. Terceira coisa que você precisa mudar é o tal do eu não consigo. Nossa, como eu ouço isso nas pessoas hoje em dia. Eu não consigo lidar com a tecnologia porque eu sou mais velho. Eu não consigo aprender isso porque é muito difícil. Eu não sei fazer conta e mexer com dinheiro. Se você tem alguma dificuldade, se existe algo que você ainda não sabe fazer, então é exatamente nisso que você precisa focar. É exatamente isso que você precisa fazer. Busque fazer coisas que você ainda não consegue fazer. Porque você vai se ver obrigado a aprender. O crescimento é eterno, o conhecimento é necessário. Você, para crescer como pessoa e ter resultado, você precisa fazer coisas novas. A quarta mudança que você precisa fazer aí, se você quiser prosperar, é curar as suas feridas emocionais. Algum dia, alguém disse para você que você não conseguia fazer determinada coisa. Eu tenho certeza que você já ouviu isso em alguma situação da sua vida, em alguma época. A pergunta é: você foi lá e testou? Você tentou fazer ou acreditou que realmente aquilo não era para você? Curar suas feridas emocionais envolve limpar as informações que as outras pessoas inseriram na sua cabeça. Se alguém fala que eu não sou capaz de algo, é aí mesmo que eu vou lá e faço. Não para provar algo para o outro, mas para provar a mim mesma que eu sou capaz. Aliás, isso é uma coisa que você precisa ter muito cuidado com o que deixa passar do teu ouvido para dentro. Tudo que os outros falam para você é uma programação que vai entrando. E se você não filtrar, se você não questionar a si mesmo se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro para você, você vai ser reprogramado. Então nós chegamos aqui na quinta mudança que tem relação exatamente com isso. Minha sugestão é que você crie um filtro com o qual você permita absorver aquilo que você ouve. Às vezes uma pessoa está num completo limbo financeiro e está despejando toda a insatisfação, frustração dela em cima de você. Se você não se blindar energeticamente para isso, provavelmente aquilo vai te pegar de jeito e vai te prejudicar. Então, fazer essa blindagem energética é algo extremamente importante. Ou seja, todas essas mudanças que eu falei, você precisa executar na sua vida. Elas envolvem ao menos um dos 4 pilares que compõem a sua vibração pessoal. O seu SECA, que eu chamo, que são suas crenças, emoções, comunicação e ações. A sua vibração pessoal é o seu bem mais precioso. Quando você entender isso e fizer o que precisa ser feito para elevá-la, a prosperidade vai fluir de uma maneira
impressionante que vai até parecer mágica para você. Mas não é mágica. É o resultado do seu comprometimento, do seu conhecimento, da sua mudança e dedicação.